No mundo com tantas vozes, tantas opiniões, como é que a gente sabe em qual confiar? Hoje, a gente vai dar uma olhada em um livro que faz a afirmação mais ousada de todas, a Bíblia. Vamos entender melhor as crenças centrais sobre a origem, a autoridade e, claro, o tema principal desse livro. Pensa bem, a gente vive no meio de uma avalanche de informações. A todo segundo tem opinião nova, tem dado novo, tem ideia nova, tudo disputando a nossa atenção. É um barulho constante e fica difícil saber o que filtrar, né? E aí, no meio desse ruído todo, tem um livro que chama a atenção. E não é só porque ele é antigo ou porque influenciou muita gente. É por causa de uma afirmação que ele faz sobre si mesmo, algo que é realmente único. E a afirmação é essa aqui. A Bíblia não se apresenta como, sei lá, um livro de poesia ou um texto de filosofia. A alegação é que ela é a própria palavra de Deus, inspirada e preservada por ele. É uma declaração do tipo tudo ou nada, sabe? E é isso que a gente vai explorar agora. Ok, vamos entrar nesse ponto. Se a Bíblia foi escrita por pessoas, por mãos humanas, como é que ela pode ser considerada a palavra de Deus? Bom, a resposta dentro dessa visão de fé está numa ideia chamada inspiração divina. Esse versículo de 2 Pedro ajuda a gente a entender o mecanismo. A crença é que, embora homens de verdade tenham escrito, em seus próprios contextos históricos, o Espírito Santo os guiou de um jeito que o resultado final foi exatamente o que Deus queria comunicar. A primeira parte dessa doutrina é o que se chama de inspiração plenária. O que isso quer dizer? Que a inspiração divina vale para tudo na Bíblia, da primeira à última página. Não só para aquelas partes que a gente considera mais espirituais. E a segunda parte é a inspiração verbal. Isso aprofunda a ideia, dizendo que a orientação de Deus foi tão específica que chegou até a escolha das palavras, e não ficou só nos conceitos ou nas ideias gerais. Agora tem um ponto aqui que é muito importante. Isso não significa que foi um ditado mecânico, como se os autores fossem robôs só transcrevendo. Pelo contrário, a crença é que Deus usou a personalidade, o estilo de escrita e as experiências de cada autor para produzir a sua palavra. Certo. Então, se a Bíblia é a palavra inspirada de Deus, quais são as implicações disso na prática? Isso nos leva direto para a questão da autoridade dela. A consequência lógica é que ela se torna a autoridade final em todos os assuntos que envolvem fé e vida. Dentro dessa perspectiva, quando as Escrituras falam, entende-se que é Deus quem está falando. Essa ideia ficou muito conhecida por um princípio da Reforma Protestante, o famoso sola scriptura, ou somente as Escrituras. Significa que, embora outros ensinamentos possam até ajudar, a Bíblia é a régua final e tudo deve ser medido por ela. E esse versículo aqui ilustra bem a ideia de suficiência. A Bíblia não é vista só como a autoridade máxima, mas também como sendo completa, contendo tudo o que é necessário para se conhecer a Deus e viver uma vida de acordo com essa fé. Por isso, o foco não é ficar buscando novas revelações, sabe? A ênfase é em aplicar e obedecer à revelação que, segundo a crença, já foi totalmente entregue. Pensa só. São 66 livros, escritos ao longo de séculos, por dezenas de autores em continentes diferentes. O que une tudo isso? A resposta é que existe um tema central que costura toda essa narrativa. Essa variedade toda de autores e estilos faz a gente se perguntar: será que a Bíblia é só uma coletânea de textos meio soltos, ou existe de fato um fio condutor que amarra tudo? A perspectiva da fé diz que sim, existe um tema central. E esse tema unificador é a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Do começo ao fim, a Bíblia contaria uma única grande história. No Antigo Testamento, ele é prometido, nos Evangelhos, ele é apresentado, e no resto do Novo Testamento, ele é proclamado e as implicações da vida dele são explicadas. Então, a conclusão dessa perspectiva é que a história central da Bíblia não é sobre a humanidade, mas sobre Jesus. Só que é justamente por ser sobre ele que a história se torna tão relevante, porque ela aponta a um caminho de reconciliação com Deus. Isso tudo nos deixa com a pergunta final, para a gente refletir. Se as afirmações desse livro forem verdadeiras, se ele for mesmo essa comunicação inspirada com a autoridade suficiente de Deus, centrada em Cristo, o que isso significa para a vida de cada pessoa?